O milionário se arrepende ao demitir mendiga negra com a única licença do camelódromo. O sol rachava o asfalto da 25 de março. Um calor de fritar ovo na calçada. Mas o calor de verdade estava dentro do camelô, com a demissão da Dona Zilda. Demitida. A Dona Zilda, aquela que botava ordem na bagunça, que conhecia cada fiscal pelo nome, que sabia o jeitinho de renovar as licenças. Tudo por água abaixo, por causa do Dr. Ricardo. Filhinho de papai que se achava o rei da cocada preta. Dona Zilda, negona forte, coração de mãe e garra de leoa, não deixou barato. A humilhação cortava como faca, mas ela respirou fundo. Malandro. Você me paga, pensou enquanto via a revolta crescer ao redor. A turma do camelô era unida, faro fino para a injustiça. E foi no meio do auê, da confusão generalizada, que ela viu um brilho esquisito nos olhos do Dr. Ricardo. Não era só prepotência. Tinha angu de caroço aí. A Dona Zilda sentiu o cheiro de coisa podre no ar. Enquanto juntava suas coisinhas, as bugigangas que vendia para sustentar a neta, achou um envelope pardo, amassado, jogado no chão, meio escondido. Abriu, curiosa, papelada esquisita, uns números rabiscados, umas assinaturas que pareciam falsificadas. Que rolo era aquele? A mão tremia. Aquilo era mais pesado do que ela imaginava. Por que o Dr. Ricardo estava tão desesperado para se livrar dela? Seria porque ela tinha topado com essa sujeira? A Dona Zilda sentiu um frio na espinha. Tinha acabado de entrar numa guerra. O camelô, que sempre foi seu porto seguro, de repente parecia um campo minado. E agora? O que fazer com aquela bomba relógio nas mãos? Para quem mostrar aqueles papéis? A quem pedir ajuda? Essa história está muito, muito longe de terminar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E agora? O que fazer com aquela bomba relógio nas mãos? Para quem mostrar aqueles papéis? A quem pedir ajuda? Essa história está muito, muito longe de terminar. Dona Zilda respirou fundo. O cheiro de pastel frito já não animava como antes. Olhou para a neta, a pequena Jurema que dormia, esparramada num monte de panos. Precisava proteger a menina. Mas como? Com o Dr. Ricardo e sei lá mais quem no cangote dela? A primeira coisa foi sumir. Pegou Jurema no colo, enfiou os papéis no sutiã e se mandou dali, sem rumo certo. Pegou um busão para o centro, depois outro para a Zona Leste. Precisava de um lugar seguro, um canto onde pudesse pensar. E foi aí, no meio da muvuca da estação, que ela viu uma sombra familiar. Um cara de terno, esguio, com cara de rato. Um dos capangas do Dr. Ricardo. O coração disparou. Estavam seguindo ela. A Dona Zilda, que não era boba nem nada, puxou Jurema para dentro. De uma loja de R$ 1,99, se escondendo atrás de um monte de brinquedos de plástico. Esperou o cara passar, o sangue gelado nas veias. Precisava bolar um plano, e rápido. De repente, um toque no ombro. Ela se virou, já esperando o pior. Mas era só um velho, desses que vende bilhete da sorte. Moça, compra um bilhetinho. Hoje é seu dia de sorte. Dona Zilda deu um sorriso amarelo. Pegou um bilhete qualquer. Tomara, né, seu moço? Tomara. Saiu da loja ainda com o coração na boca. Precisava despistar os caras. Pensou, pensou. Teve uma ideia. Conheci um boteco lá em Itaquera. O Bar do Zé. Ponto de encontro de malandro velho. Gente que manjava dos Paranauê. Podia ser que alguém ali topasse ajudar. Pegou outro busão, sacolejando que nem amendoim na pipoqueira. Chegou no boteco suada, descabelada, com a Jurema agarrada na perna. Sentou numa mesa no fundo. Pediu uma cerveja para disfarçar.
E aí, a reviravolta. Enquanto esperava a cerveja, abriu o bilhete da sorte. Nada demais, uns números aleatórios, mas no verso do bilhete tinha um recado. Uma letra miúda, rabiscada com caneta azul. Zilda. Não confie em ninguém, nem em mim. A assinatura? Zé, o dono do bar. Dona Zilda sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O Zé? O cara que ela conhecia há anos, que sempre foi parceiro. Amigo, tava metido nessa sujeira também? Naquele instante, o Zé chegou com a cerveja. Olhou para ela com um sorriso amarelo. Um olhar que ela nunca tinha visto antes. Um olhar de culpa, de medo. Tudo bem, Zilda? Tá pálida. Ela não respondeu. Só encarou o velho, com os olhos cheios de lágrimas. Tinha acabado de descobrir que o mundo era muito mais podre do que ela imaginava. E que nessa guerra, ela estava completamente sozinha. E o pior, o Zé colocou um pacotinho de amendoim na mesa. Um pacotinho de amendoim escrito Boa Sorte. A mesma marca de amendoim que a neta dela era alérgica e que tinha levado ela para o hospital. Meses atrás. Que diabo estava acontecendo? Ela não respondeu, só encarou o velho, com os olhos cheios de lágrimas. Tinha acabado de descobrir que o mundo era muito mais podre do que ela imaginava. E que nessa guerra ela estava completamente sozinha. E o pior, o Zé colocou um pacotinho de amendoim na mesa. Um pacotinho de amendoim escrito Boa Sorte. A mesma marca de amendoim que a neta dela era alérgica e que tinha levado ela para o hospital meses atrás. Que diabo estava acontecendo? Dona Zilda pegou o pacotinho, a mão tremendo tanto que quase derrubou a cerveja. Olhou para o Zé, esperando uma explicação. Mas o velho só desviou o olhar, limpando o balcão com um pano sujo. Zé, o que é isso? Por que você faria uma coisa dessas? A voz dela saiu quase num sussurro. O Zé suspirou, um suspiro fundo, de quem carrega um peso enorme nas costas. Zilda, senta aí, deixa eu te explicar. Ela não sentou, continuou em pé, segurando o pacotinho de amendoim como se fosse uma bomba. Explicar o quê, Zé? Que você tentou matar minha neta? Que você me traiu esse tempo todo? As palavras saíram rasgando a garganta. O boteco, que antes parecia um refúgio, agora era uma ratoeira. Dona Zilda sentiu o ódio subir, fervendo nas veias. De repente, um estrondo. Um tiro. Não veio. De dentro do bar. Veio da rua. E acertou em cheio o Zé. O velho cambaleou, as mãos no peito, o sangue jorrando entre os dedos. Caiu no chão, agonizando. Dona Zilda gritou. Um grito de dor e desespero. Jurema acordou assustada, chorando agarrada na saia da avó. Em meio ao caos, ao sangue, aos gritos, Dona Zilda viu um carro preto, sem placa, arrancando em disparada. Reconheceu o cara do terno, o capanga do Dr. Ricardo, debruçado na janela, com uma arma fumegando na mão. E então, a reviravolta. No meio do pandemônio, com o Zé cuspindo sangue no chão, ele juntou as forças que ainda tinha, olhou para Dona Zilda e sussurrou com a voz fraca, quase inaudível. Zilda, a Jurema não é sua neta. Um silêncio ensurdecedor invadiu o boteco. Dona Zilda sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A neta? Não era neta? Que mentira era essa? Que pesadelo era aquele? O Zé tossiu, mais sangue escorrendo pela boca. Ela é filha do Ricardo. Dona Zilda sentiu um choque percorrer o corpo, da cabeça aos pés. A Jurema, a menina que ela criou com tanto amor, com tanto sacrifício, era filha do doutor. Ricardo? Do cara que tinha acabado de mandar matar o Zé? Do cara que queria acabar com ela? As peças começaram a se encaixar na sua mente. Formando um quebra-cabeça macabro. O envelope com os documentos falsificados, a demissão, a perseguição, tudo fazia sentido agora. O Dr. Ricardo queria se livrar dela porque ela sabia demais. E principalmente porque ela estava criando a filha dele. O Zé fechou os olhos.
um último suspiro escapando dos seus lábios. Morreu ali, no chão do boteco, com a verdade que guardou por anos entalada na garganta. Dona Zilda olhou para Jurema, que chorava sem entender nada. Pegou a menina no colo, apertando-a contra o peito. Não sabia o que fazer, para onde ir, em quem confiar. Só sabia de uma coisa: a sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. E a guerra, que ela pensava que era só por causa do camelô, tinha acabado de se tornar uma questão de família, de sangue. E quem eram os pais da Dona Zilda, afinal? E por que o doutor Ricardo não reconhecia a própria filha? E quem era a mãe da Jurema? Dona Zilda olhou para Jurema, que chorava sem entender nada. Pegou a menina no colo, apertando-a contra o peito. Não sabia o que fazer, para onde ir, em quem confiar. Só sabia de uma coisa: a sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. E a guerra, que ela pensava que era só por causa do camelô, tinha acabado de se tornar uma questão de família, de sangue. E quem eram os pais da Dona Zilda, afinal? E por que o doutor Ricardo não reconhecia a própria filha? E quem era a mãe da Jurema? A cabeça girava mais rápido que roda de carroça desgovernada. Jurema, filha do Ricardo? Impossível! Mas o Zé nunca mentiria assim, na hora da morte. Aquele pacotinho de amendoim era tudo um plano. Dona Zilda respirou fundo. Precisava sair dali antes que os capandas do Ricardo voltassem. Pegou a bolsa, com os papéis que incriminavam o doutorzinho, e saiu correndo do boteco. Jurema agarrada no cangote. Correu sem parar. A rua escura, o medo na alma. Precisava de um lugar seguro. Um lugar onde pudesse pensar. Lembrou da Dona Maria, a benzedeira lá do Grajaú. Uma senhora de fé, que sempre ajudou ela nos momentos difíceis. Podia ser que ela soubesse o que fazer. Pegou um ônibus, depois um trem, depois outro ônibus. Chegou no Grajaú, exausta, com o coração na boca. Bateu na porta da Dona Maria, com a esperança de encontrar um porto seguro. A benzedeira abriu a porta, com um sorriso acolhedor. Zilda, minha filha, que bom te ver. Entra, entra. Dona Zilda entrou, com Jurema no colo. A casa da Dona Maria era simples, mas cheia de paz. Um cheiro de ervas, de incenso, de reza. Dona Maria olhou para Jurema com um olhar carinhoso. Que menina linda! Como ela cresceu! Dona Zilda começou a chorar sem conseguir falar nada. Dona Maria a abraçou, com carinho. Calma, minha filha, calma. Me conta o que aconteceu. Entre soluços, Dona Zilda contou tudo. A demissão, os papéis, o Zé, a Jurema. A benzedeira ouviu tudo, em silêncio, com o rosto sereno. Quando Dona Zilda terminou, Dona Maria suspirou. Minha filha, essa história é mais complicada do que eu imaginava. Pegou a Jurema no colo e começou a rezar. Uma reza baixinha, em latim, que Dona Zilda não entendia. Depois, pegou um galho de arruda e passou no corpo da menina, afastando o mal-olhado. Zilda, o que eu vou te contar agora é muito forte, mas você precisa saber. Dona Zilda sentiu um frio na espinha. O que mais podia acontecer? A Jurema, ela não é filha do Ricardo. Ela é sua filha. Dona Zilda arregalou os olhos, sem entender nada. Minha filha? Mas como? Dona Maria explicou. Há muitos anos, quando Dona Zilda era jovem e sonhadora, ela foi vítima de um ritual macabro, um ritual que apagou sua memória, que a fez esquecer de um momento crucial de sua vida, um ritual que a fez esquecer que ela teve uma filha. O Ricardo, ele fazia parte desse ritual, ele sabia de tudo. Por isso ele queria te matar, por isso ele queria se livrar da Jurema. Dona Zilda sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A Jurema, a menina que ela criou como neta, era sua filha. Tudo que ela viveu, tudo que ela acreditava era uma mentira. A benzedeira continuou. Você precisa se lembrar, Zilda. Precisa resgatar a sua memória. Só assim você vai poder proteger a sua filha. Dona Zilda olhou para Jurema, que dormia tranquilamente no colo da Dona Maria. Um amor imenso invadiu seu coração. Um amor de mãe.
Eu vou me lembrar, disse com a voz firme. Eu vou descobrir a verdade e vou proteger a minha filha. Custe o que custar. De repente, um estrondo. A porta da casa da Dona Maria arrombada. Os capangas do Ricardo invadiram a casa, com armas em punho. Cadê a Zilda e a menina? Gritou um deles. Dona Zilda abraçou a Dona Maria, com medo. A benzedeira a olhou nos olhos, com um olhar determinado. Vá, Zilda, fuja! Eu vou cuidar deles. Dona Zilda hesitou, mas Dona Maria insistiu. Vá, é a sua chance. Dona Zilda pegou a Jurema no colo e correu para o quintal, fugindo pela porta dos fundos. Ouviu os gritos, os tiros, o barulho da luta, mas não podia parar. Precisava proteger a sua filha. Enquanto corria pela rua escura, e senteu, invadiu sua mente. Quem era a mulher que ela sempre achou ser sua mãe? E por que ela nunca contou a verdade sobre o ritual, sobre a Jurema? E no meio do desespero, um flash. Uma imagem rápida, fugaz. Uma mulher, com um rosto familiar, sussurrando em seu ouvido. Não confie em ninguém, Zilda, nem em mim. A voz da sua mãe. A voz da sua mãe ecoava na mente de Dona Zilda, enquanto ela corria na escuridão do Grajaú. Jurema agarrada como um macaquinho. Não confie em ninguém, Zilda, nem em mim. Mas por quê? Por que a própria mãe alertaria contra si mesma? O asfalto machucava os pés descalços. O medo era um bicho roendo por dentro. Precisava pensar, mas a cabeça era um turbilhão. Dona Maria, benzedeira, tinha ficado para trás, enfrentando aqueles bandidos. Será que ela estaria bem? De repente, uma luz forte cortou a escuridão. Um carro freou bruscamente na frente delas. Dona Zilda se encolheu, protegendo Jurema. Ia ser pega de novo? Mas não. A porta do carro se abriu e de lá saiu Dona Maria, viva, com um sorriso no rosto. Entra, Zilda, rápido! Não temos tempo. Dona Zilda não pensou duas vezes. Entrou no carro, apertando Jurema contra o peito. Dona Maria acelerou, cantando o pneu. Como você escapou? Perguntou Dona Zilda, sem fôlego. Dona Maria deu uma risada. Ah, minha filha, esses caras não sabem com quem estão mexendo. Tenho meus truques. E lá se foram elas, rasgando a noite, sem rumo certo. Dona Maria dirigia com uma fúria, como se estivesse fugindo do próprio diabo. Precisamos ir para um lugar seguro, disse Dona Maria. Um lugar onde ninguém vai nos encontrar. E, de repente, no meio da conversa, Dona Maria parou o carro bruscamente. No meio do nada, num descampado escuro. Chegamos, disse ela. Um sorriso estranho. Dona Zilda olhou em volta. Só tinha mato e escuridão. Onde a gente tá, Dona Maria? A benzedeira não respondeu. Abriu o porta-malas do carro e tirou de lá. Uma pá! Dona Maria, o que você vai fazer com isso? A resposta veio como um tapa na cara. Dona Maria se virou para Dona Zilda, os olhos frios, sem nenhum traço da bondade de antes. Vou enterrar vocês duas, Zilda. É o único jeito. Dona Zilda arregalou os olhos, paralisada pelo choque. Dona Maria? A benzedeira? Querendo matá-la? Você tá louca, Dona Maria. Por que você faria isso? Dona Maria deu uma gargalhada alta, assustadora. Porque eu nunca fui a Dona Maria, Zilda. Esse sempre foi meu disfarce. Eu sou a mãe da Jurema, e você sempre esteve no meu caminho. A verdade explodiu na cabeça de Dona Zilda, como uma bomba. A mãe da Jurema, a mulher que ela procurava, estava ali, o tempo todo, disfarçada de benzedeira. E então Dona Zilda entendeu tudo. O ritual macabro, a perda de memória, a falsa identidade, tudo fazia parte de um plano cruel e maquiavélico. A verdadeira mãe da Jurema queria o controle total da vida da filha, e Dona Zilda era apenas um obstáculo a ser eliminado. Dona Maria avançou com a pá na mão, os olhos fixos em Dona Zilda. Adeus, Zilda. Foi bom te conhecer. Mas agora você vai pagar por ter criado a minha filha. Adeus, Zilda. Foi bom te conhecer. Mas agora você vai pagar por ter criado a minha.
Filha, Dona Zilda tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. A pá de Dona Maria cortava o ar, descendo com força. Desviou por um triz, sentindo o vento passar perto do rosto. Jurema chorava, agarrada em seu pescoço. Precisava reagir, proteger a menina. Você é louca! Gritou Dona Zilda, a voz embargada. Sua filha precisa de você. Não faça isso. Dona Maria gargalhou. Um som estridente que ecoava na noite. Minha filha precisa de mim para ser forte, para ser a herdeira que eu sempre sonhei. E você era uma pedra no meu caminho. Dona Zilda se jogou para o lado, desviando de outro golpe. A pá acertou o chão com força, levantando poeira. Precisava ganhar tempo, pensar em algo. Por que você fez tudo isso? Perguntou Dona Zilda, tentando acalmá-la. Por que me apagou da vida da minha própria filha? Dona Maria parou, respirando fundo. Porque você nunca foi forte o suficiente. Sempre foi fraca, ingênua. Eu precisava de alguém que cuidasse dela, enquanto eu planejava tudo, alguém que a amasse, mas que nunca soubesse a verdade. A confissão cortou o coração de Dona Zilda. Ela tinha sido usada, manipulada a vida toda. A dor era tanta que parecia que ia explodir. De repente, um barulho. Um farol se aproximando na estrada. Um carro. Dona Maria se assustou, olhando para os lados. Quem? Está vindo? Perguntou a voz trêmula. Dona Zilda aproveitou a distração e se levantou, com Jurema nos braços. Correu em direção ao carro, gritando por socorro. O carro parou. Da porta saiu um homem alto, de terno escuro. Era o Dr. Ricardo. Dona Zilda paralisou, o sangue gelando nas veias. O que ele estava fazendo ali? Tinha vindo para terminar o serviço? Dr. Ricardo olhou para Dona Zilda, depois para Dona Maria. Um olhar de surpresa, de raiva. O que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz grave. Dona Maria tentou se explicar, mas Dr. Ricardo a interrompeu. Cale a boca, você me enganou a vida toda. Você me disse que a Jurema tinha morrido, que você tinha abortado. Dona Maria regalou os olhos, o rosto pálido. Eu precisava protegê-la de você. Você nunca amaria como eu. Dr. Ricardo riu um riso amargo. Você está louca. Eu sempre quis ter uma filha. Sempre quis dar a ela tudo o que eu não tive. E então, a reviravolta. Dr. Ricardo tirou uma arma do bolso. Mirou em Dona Maria. Você mentiu para mim. Você me roubou a chance de ser pai. Agora você vai pagar, gritou, a voz descontrolada. Dona Zilda gritou, tentando proteger Jurema, mas era tarde demais. Dr. Ricardo apertou o gatilho, e naquele instante, no meio do nada, em meio à escuridão, um grito cortou o silêncio. Mas não foi o grito de Dona Maria, atingida pelo tiro. Foi o grito de Dr. Ricardo, que cambaleou para trás, as mãos no peito. Dona Zilda olhou para o lado em choque e viu Jurema, com apenas 5 anos de idade, segurava uma pedra grande, suja de sangue. A pedra que ela tinha usado para acertar Dr. Ricardo, para salvar a vida de Dona Zilda. A menina olhou para a avó, os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria, vovó, mas ele ia machucar você. Dona Zilda pegou a menina nos braços, tremendo da cabeça aos pés. O que tinha acontecido ali? Jurema, uma criança, tinha acabado de cometer um assassinato. E o pior, Dr. Ricardo agonizava no chão, sussurrando palavras desconexas. Zilda, cuidado com a tia. E então, silêncio. Dr. Ricardo estava morto. Dona Zilda olhou para Dona Maria, que estava em choque. Olhou para Jurema, que chorava agarrada em seu pescoço. Olhou para o corpo de Dr. Ricardo, estendido no chão. E naquele momento, Dona Zilda percebeu. Aquela história estava muito, muito longe de terminar. E a pessoa mais perigosa de todas ainda estava por vir. Quem seria essa tal tia? Zilda, Jurema, cuidado com a tia. Aquelas últimas palavras do Dr. Ricardo ficaram ecoando na cabeça da Dona Zilda. Tia?
Que Pia? Ela nunca tinha ouvido falar de nenhuma tia do Ricardo, mas com tudo o que já tinha acontecido, não duvidava de mais nada. Dona Maria, ali parada, com cara de quem viu um fantasma, não parecia ser a maior ameaça naquele momento. A prioridade era tirar Jurema dali, daquele matagal banhado em sangue. Pegou a menina no colo, sentindo o corpinho tremer. Calma, meu amor, vai ficar tudo bem. Tentava acalmar, mas nem ela acreditava nas próprias palavras. De repente, um barulho de sirene. A polícia. Alguém tinha chamado a polícia. Corre, Zilda, corre! Eles vão prender a gente! Dona Maria gritava desesperada, voltando a si. Dona Zilda hesitou. Correr para onde? Pra quem? Mas a sirene se aproximava, cada vez mais alta. Não tinha escolha. Pegou na mão de Jurema e correu, correndo o mais rápido que podia, de volta para a escuridão da mata. Dona Maria veio atrás, tropeçando sem saber para onde ir. Correram até não aguentar mais, até os pulmões queimarem e as pernas fraquejarem. Pararam em um riacho, se escondendo atrás de umas moitas. A sirene já não se ouvia mais, mas o medo continuava ali, pulsando forte. E agora, Zilda, o que a gente vai fazer? Dona Maria perguntou, a voz fraca. Dona Zilda olhou para a cara daquela mulher que dizia ser a mãe da Jurema. Sentia raiva, nojo, mas também um pouco de pena. Uma vida toda planejando para acabar assim, no meio do mato, fugindo da polícia. Que eu não sei, respondeu Zilda, sincera. Só sei que preciso proteger a Jurema. Ela não tem culpa de nada disso. De repente, um barulho de galho quebrando. As duas se assustaram, olhando para os lados. Quem estava ali? E então uma figura surgiu das sombras. Uma mulher alta, magra, com o rosto marcado pelo tempo. Usava um vestido florido, um lenço na cabeça e um sorriso estranho nos lábios. Olá, Zilda, disse a mulher, com uma voz calma e suave. Vejo que você está tendo uma noite agitada. Dona Zilda arregalou os olhos. Conhecia. Aquela mulher era a Dona Cida, a vizinha do camelô. Aquela que sempre ajudava a cuidar da Jurema quando ela precisava sair. A que parecia tão boazinha e inofensiva. Dona Cida? O que você está fazendo aqui? Perguntou Zilda, confusa. Dona Cida deu uma risada. Ah, Zilda, Zilda. Você sempre foi tão ingênua. Achava mesmo que eu era só uma vizinha? E então a bomba. A revelação que viraria tudo de cabeça para baixo. Eu sou a tia, Zilda. A tia que o Ricardo tanto queria que você tomasse cuidado. A tia que planejou tudo isso desde o começo. Dona Zilda sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A Dona Cida? A tia? A mente por trás de toda aquela desgraça? Não podia ser verdade. Mas por quê? Por que você fez tudo isso? Perguntou, sem entender nada. Dona Cida sorriu, um sorriso frio e cruel. Porque eu queria o poder, Zilda. O poder que o Ricardo tinha. O poder que a família dele sempre teve. E a Jurema era a chave para tudo isso. E então a revelação mais chocante de todas. A Jurema não é filha do Ricardo. A Jurema é minha filha. Dona Zilda ficou paralisada. Jurema, filha da Dona Cida? Mas como assim? Eu sei que parece confuso, Zilda, continuou Dona Cida, com um tom de deboche. Mas a verdade é que eu sempre fui apaixonada pelo Ricardo, só que ele nunca me deu bola. Preferia mulheres ricas, poderosas. Então eu decidi ter um filho dele, para garantir o meu lugar na família. Eu manipulei a Maria para ter um caso com o Ricardo e engravidar, mas ela era fraca demais para me ajudar a alcançar meus objetivos. Por isso, tive que dar um jeito nela e deixar a Jurema sob seus cuidados. Zilda, você era perfeita, pobre, honesta e apaixonada pela menina. Dona Zilda sentiu um ódio tão grande que quase a consumiu. A Dona Cida tinha usado ela, a Maria, o Ricardo, todo mundo, e a Jurema no meio de tudo aquilo era apenas um objeto em seu plano maquiavélico. Você é um monstro, gritou Zilda.
com toda a força que tinha. Dona Cida deu de ombros. Talvez, mas eu sou o monstro que está prestes a vencer. E então Dona Cida puxou uma arma da bolsa. A mesma arma que o Ricardo estava usando. Chegou a hora de dar um fim nisso, Zilda. Adeus. Mas antes que Dona Cida pudesse atirar, uma sombra se moveu. Rápida, silenciosa, letal. Dona Maria, com um grito de fúria, se jogou em cima da Dona Cida, derrubando-a no chão. As duas começaram a lutar, rolando na terra em um combate desesperado. Dona Zilda com Jurema agarrada. Não sabia o que fazer. A polícia podia chegar a qualquer momento. Dona Cida e Dona Maria se matando. Tudo estava fora de controle. De repente, Dona Maria conseguiu pegar a arma. Apontou para Dona Cida. Eu vou te matar, sua bruxa! Gritou, com os olhos cheios de ódio. Mas antes que ela pudesse atirar, uma voz suave a interrompeu. Não faz isso, Jurema. Menininha, com os olhos cheios de lágrimas, implorava para que Dona Maria não cometesse um crime. Dona Maria hesitou. Olhando para a filha, as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. E então aconteceu. Dona Maria virou a arma para si mesma e apertou o gatilho. Tiro. Um grito. Silêncio. Dona Maria caiu no chão, morta. Dona Zilda gritou, desesperada. Jurema chorava, sem entender nada. E Dona Cida, ali parada, com um sorriso frio nos lábios, pegou a Jurema pela mão. Venha, minha filha, disse com uma voz suave. Está na hora de irmos para casa. E enquanto Dona Cida levava Jurema para longe, Dona Zilda percebeu, com horror. A menina não resistiu. Não chorou. Não disse nada. Apenas seguiu a mulher, como se estivesse hipnotizada. A tia tinha vencido. E a Zilda não tinha a menor ideia do que ia acontecer com a Jurema. E enquanto Dona Cida levava a Jurema para longe, Dona Zilda percebeu, com horror. A menina não resistiu. Não chorou. Não disse nada. Apenas seguiu a mulher, como se estivesse hipnotizada. A tia tinha vencido. E a Zilda não tinha a menor ideia do que ia acontecer com a Jurema. A cabeça latejava, martelo batendo sem parar. Dona Maria morta. O Ricardo morto. A Jurema levada pela Cida. Uma loucura completa. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Para onde ir? Levantou, cambaleando. O corpo doeu inteiro, cada músculo gritando. Olhou em volta, a mata escura. Os corpos. Não podia ficar ali. A polícia ia chegar a qualquer momento. Começou a andar, sem rumo. Precisava pensar, mas a mente estava um nó. Como a Cida, a vizinha. Boazinha. Podia ser a cabeça de tudo aquilo. E por que a Jurema tinha ido com ela tão passiva? De repente, lembrou de uma coisa. Uma coisa que a Dona Maria tinha dito antes de morrer. A Jurema, ela tem um dom perigoso. Um dom? Que dom era esse? A Dona Zilda nunca tinha entendido muito bem essas coisas de macumba. Mas agora, parecia que tudo fazia sentido. A Cida, a Jurema, o ritual, era tudo ligado. Precisava encontrar a Cida, pegar a Jurema de volta. Mas como? Não tinha a menor ideia de onde elas podiam estar. E foi aí que ela viu, no meio da escuridão, um brilho. Uma luzinha fraca, tremeluzindo. Parecia um vagalume. Chegou mais perto e viu. Era um colar. Um colar de pedras azuis brilhando no escuro. O colar que ela tinha dado para Jurema de presente, no aniversário de 5 anos. A Jurema tinha deixado o colar ali de propósito. Era um sinal. Zilda pegou o colar, apertando-o na mão. Sentiu uma força estranha, uma energia vibrando dentro dela. A Dona Maria estava certa. A Jurema tinha um dom. E agora? Ela precisava usar esse dom para encontrar a menina. Começou a seguir o colar, andando pela mata escura. O colar brilhava cada vez mais forte, guiando-a como um farol.
Sentia que estava chegando perto. E então viu uma clareira, e no meio da clareira uma fogueira, e ao redor da fogueira a Cida e a Jurema. A Cida estava vestida com uma roupa branca comprida, parecia uma sacerdotisa. A Jurema estava sentada no chão, de olhos fechados, parecia estar em transe. Zilda se escondeu atrás de uma árvore, observando. A Cida começou a cantar uma canção estranha em uma língua que ela não conhecia. A voz da Cida era hipnotizante, quase mágica. De repente, a Jurema abriu os olhos. E o que a Zilda viu a fez gelar por dentro. Os olhos da Jurema não eram mais os mesmos. Estavam vermelhos, brilhantes, olhos de demônio. A Jurema se levantou lentamente. Olhou para a Cida com um sorriso cruel, assustador. E então a Jurema falou. Mas não era a voz da Jurema. Era outra voz. Uma voz grossa, rouca, masculina. Finalmente chegou a hora. A Jurema estava possuída. A Cida tinha feito um ritual. E agora, a Jurema era outra pessoa. Ou melhor, outra coisa. E antes que a Zilda pudesse fazer qualquer coisa, a Jurema se virou e olhou diretamente para ela. Mamãe, que bom que você veio. A Zilda travou. Mamãe? A Jurema, ou seja, o que quer que estivesse dentro dela, tinha chamado ela de mamãe. E então, a reviravolta. A Jurema sorriu. E do meio da testa dela surgiu uma luz forte, cegante. E da luz surgiu um rosto. O rosto do Doutor Ricardo. O Doutor Ricardo estava vivo, mas não como a Zilda conhecia. Ele estava dentro da Jurema. Ele tinha transferido a consciência dele para o corpo da menina. Surpresa, Zilda, disse o Ricardo, com a voz da Jurema. Eu sempre volto. E a Zilda percebeu com horror. A Cida não queria o poder da família do Ricardo. Ela queria o Ricardo de volta. E para isso, ela tinha usado a Jurema. A Zilda não sabia o que fazer. A Jurema, ou melhor, o Ricardo, estava ali, na frente dela. Não tinha a menor chance. A não ser que ela usasse o colar. O colar que a Jurema tinha deixado para trás. O colar que brilhava com uma força estranha. A Zilda respirou fundo. Era a única chance dela. Apertou o colar na mão e fechou os olhos. Jurema, sussurrou, eu sei que você está aí dentro. Eu preciso de você. Me ajuda. E então sentiu uma força, uma energia, vindo de dentro dela. Abriu os olhos e sorriu. A guerra estava apenas começando e a Zilda estava pronta para lutar. Mas por que ela pensava que o colar não era para ela, mas sim para o Ricardo? E a Cida sabia disso? A guerra estava apenas começando e a Zilda estava pronta para lutar. Mas por que ela pensava que o colar não era para ela, mas sim para o Ricardo? E a Cida sabia disso? A Jurema, com o Ricardo lá dentro, deu um sorriso de canto, arrepiante. Você não entendeu ainda, Zilda? O colar nunca foi para Jurema. Foi para mim, para me libertar. A Cida, com um brilho nos olhos, começou a rir. Uma gargalhada que ecoava na clareira. Você sempre foi a peça-chave. Zilda, a isca perfeita. Obrigada por trazer o colar. E então, a Cida fez um gesto rápido, quase imperceptível. E a Zilda sentiu uma dor lancinante no peito. Olhou para baixo, incrédula. Uma faca, enfiada bem no meio do peito. A Cida sorriu. Um sacrifício é necessário para libertar o Ricardo completamente. A Zilda caiu no chão, sem ar. A Jurema, com o Ricardo dentro, se aproximou. Olhou para ela com desprezo. Tchau, Zilda. Foi bom te usar. Então tudo ficou escuro. Mas, espera. Alguma coisa estava acontecendo. Uma luz forte, vindo de dentro dela. Uma força imensa.
A Zilda abriu os olhos. E não era mais a Zilda. Era outra coisa. Uma energia. Uma força da natureza. Uma entidade. Olhou para Jurema, com o Ricardo dentro, e sorriu. Vocês acham que podem me enganar? Acham que podem usar a Jurema? A voz não era dela. Era uma voz antiga, poderosa, divina. A Cida arregalou os olhos. O que? O que é você? A Zilda, ou o que quer que fosse, riu. Eu sou a guardiã, a protetora, e vocês mexeram com a pessoa errada. E então, a verdade veio à tona. A Zilda não era só uma camelô, uma avó. Ela era descendente de uma linhagem antiga, uma linhagem de protetores, guardiões de um poder ancestral. Um poder que estava adormecido dentro dela. Um poder que tinha sido despertado pela Jurema. O colar não era para o Ricardo. Era para a Zilda, para ativar o poder dela. E a Cida sabia disso. Mas ela precisava da Zilda no lugar certo, na hora certa. Por isso, ela tinha manipulado tudo para que a Zilda liberasse o poder, para que ela pudesse roubá-lo. Só que a Cida não contava com uma coisa, com o amor da Zilda pela Jurema. Um amor tão forte que seria capaz de desafiar qualquer magia. A Zilda olhou para a Jurema, possuída pelo Ricardo, e viu, lá dentro, no fundo dos olhos da menina, um brilho. Um resquício da Jurema, lutando para se libertar. E então, a Zilda fez uma promessa. Uma promessa para si mesma. Para a Jurema. Eu vou te salvar, minha neta, custe o que custar. E então a Zilda se transformou em uma guerreira, em uma deusa, em algo muito mais poderoso do que qualquer um poderia imaginar. E a Cida, vendo aquilo, sentiu um medo que nunca tinha sentido antes, porque ela sabia. A Zilda estava pronta para a guerra, e essa guerra seria para valer. Mas de repente um grito vindo da floresta, um grito de criança. Vovó, socorro! Era a voz da Jurema. Mas como? Se o Ricardo estava dentro dela, a Zilda olhou para Jurema, confusa, e viu. A menina estava ali, parada, com os olhos arregalados. Mas não, era a Jurema possuída. Era a Jurema de verdade. Vovó, eles vão me pegar! E então a Zilda entendeu. Tudo tinha sido uma ilusão, uma armadilha. A Cida tinha usado a magia para criar uma miragem, para enganá-la. O Ricardo nunca esteve dentro da Jurema. Ele estava em outro lugar. E a Cida, vendo que tinha sido descoberta, sorriu. Um sorriso vitorioso. Parabéns, Zilda. Você é mais esperta do que eu pensava. Mas agora é tarde demais. E então a Cida fez um gesto. E do meio da floresta saíram homens, muitos homens, armados até os dentes. Os capangas do Ricardo. A Zilda olhou para Jurema, apavorada. Elas estavam cercadas. Levem a menina! Gritou a Cida. E matem a Zilda. Os homens avançaram. A Zilda pegou a Jurema no colo e começou a correr, mas era inútil. Eles eram muitos e estavam armados. De repente, um tiro. Um dos homens caiu no chão. Outro tiro, mais um homem caiu. E então a Zilda viu, no meio das árvores, uma figura, uma mulher, com um rifle na mão. Era a mãe da Jurema, a Maria. Mas como? A Zilda tinha visto a Maria morrer. Ela tinha atirado em si mesma. E então a verdade veio à tona. A Maria não tinha morrido. Ela tinha fingido a própria morte. Tudo fazia parte do plano. Mas, que plano era esse? Quem era a Maria de verdade? E por que ela estava ajudando a Zilda agora? A Maria continuou atirando, derrubando os capangas de Ricardo. Ela era uma atiradora de elite, uma máquina de matar. A Zilda não entendia nada. O que estava acontecendo ali? De repente, a Maria parou de atirar. Olhou para Zilda com um olhar estranho. Zilda, preciso te contar a verdade sobre a Jurema.
sobretudo. A Zilda esperou, apreensiva. E então a Maria revelou: a Jurema não é minha filha. O mundo da Zilda desabou. A Jurema é sua irmã. A Zilda não podia acreditar. A Jurema? Sua irmã? Como assim? A Maria era a mãe. Ou era o que ela sempre achou. A cabeça dela estava explodindo. Impossível! Você tá louca! A Maria riu. Um riso amargo. Não, Zilda. A verdade é que fomos todas manipuladas. A Jurema, ela é filha da mesma pessoa que você. E apontou para um vulto que se aproximava na clareira. Uma mulher, elegante, imponente. A tia do Ricardo. Ela é nossa mãe, Zilda. E ela sempre quis a Jurema para ela. Tudo fez sentido. O ritual, a perda de memória, a sida. Tudo parte de um plano macabro orquestrado pelaquela mulher. Para ter a Jurema, a menina com o dom. A mulher sorriu. Um sorriso frio. Finalmente, minhas filhas, chegou a hora de nos reunirmos. A Zilda olhou para a Jurema. A menina estava apavorada, perdida. Precisava protegê-la. Mas como? De repente a Maria gritou: corram, ela é muito poderosa! E então, tudo aconteceu muito rápido. A mulher estendeu a mão. E um raio de energia atingiu a Maria. A Maria caiu no chão, morta. De novo, a mulher se virou para a Zilda. Agora só falta você, minha querida. A Zilda pegou a Jurema no colo e correu. Correu o mais rápido que podia. A mulher a perseguia, lançando raios de energia. Precisava escapar. Precisava proteger a Jurema. Mas a mulher era implacável. De repente, a Zilda tropeçou. Caiu no chão. A Jurema rolou para longe. A mulher se aproximou. Chegou a sua hora, Zilda. A Zilda fechou os olhos. Já era o fim. Mas então, ouviu uma voz. A voz da Jurema. Não. A Zilda abriu os olhos. E viu. A Jurema estava de pé, na frente dela. Os olhos brilhando. O dom despertando. A Jurema estendeu a mão. E um raio de energia atingiu a mulher. A mulher cambaleou para trás. Surpresa. A Jurema continuou a lançar raios de energia. A mulher gritava, se contorcendo de dor. Até que finalmente caiu no chão, morta. A Jurema parou de atirar. Olhou para Zilda, os olhos cheios de lágrimas. Vovó, eu consegui. A Zilda abraçou a Jurema. Apertou-a contra o peito. Estavam seguras. Pelo menos por enquanto. Mas a verdade era que a Zilda sabia. Aquela história não tinha terminado. A Jurema tinha um dom. E esse dom atrairia muitos perigos. Precisariam ficar juntas, para sempre, para proteger uma a outra. E quem era essa tia? Era realmente a mãe da Zilda e de Maria? A Jurema era a chave para um poder maior? Ei, você, que chegou até aqui, não pode perder o que vem a seguir. A saga da Zilda e da Jurema está apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora. É o seu apoio que alimenta o algoritmo e traz mais conteúdo. Consigo, espero, tudo que você achou. Queremos saber o que você achou. Quem você acha que vai ser o próximo vilão? O que vai acontecer com a Jurema? E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente esse vídeo. Eles precisam conhecer esse desfecho e fazer parte dessa comunidade. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Demonstre seu amor pela Zilda e pela Jurema. Este é o momento.